Muito bom dia, querida igreja. Que a graça do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Você que nos acompanha também via internet. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Salmo, capítulo 19. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 1 até o versículo 9, parte A. E quem acompanhou o culto de quarta-feira, eu preguei no versículo 9b até o 11. E eu vou dar uma continuidade meio anacrônica, né? Fora de ordem, mas quero trazer a respeito da revelação de Deus para o homem. E o tema da mensagem é isso. A revelação que Deus tem para o homem, a revelação de Deus para o homem. Salmo 19, versículo 1, diz assim, até o versículo 9, parte A. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Senhor, a Tua palavra foi lida e ela será exposta, ó Deus, nesse momento. Nós clamamos para que o Teu Espírito esteja nos usando, ó Pai. Ó Deus, na iluminação, ó Pai, que há em Ti, para que nós possamos entender a Tua palavra e que nós possamos, ó Deus, estar sendo edificados por ela. Ó Deus, nós sabemos que a leitura ela é suficiente para encher o nosso coração, mas que o Senhor, por meio do Teu Espírito, nos dê interpretação, ó Deus, correta, que venha do Senhor e um recado importante para a igreja que está reunida aqui. Nós oramos assim, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. A igreja evangélica, ela passa por um momento extremamente delicado na sua vida, na sua existência. Justamente por conta de compreender a respeito do ponto de partida dela. O ponto de partida dela é a revelação de Deus. Para muitas igrejas, a revelação de Deus é algo especial que veio do céu diretamente para o ser humano e ele revela para outras pessoas. Nós, enquanto reformados, enquanto igreja que está debaixo dos ensinamentos dos apóstolos e, consequentemente, estamos também nos ensinos que foram dados por meio dos reformadores, nós compreendemos a revelação de Deus de duas formas. A geral, ou natural, e a especial. E eu vou me explicar a respeito disso. A geral, ou natural, é a revelação que Deus faz de si mesmo na obra da criação, mais precisamente na natureza. Quando você percebe o sol nascendo, por exemplo, é uma clara evidência de que Deus está falando ao ser humano a respeito da sua glória. Quando nós vemos alguns outros fenômenos naturais, nós precisamos compreender que existe um regente para tudo isso, e tudo isso cumpre uma finalidade que é de adorar o Senhor. A segunda revelação que nós compreendemos é a revelação especial. Não é aquela que o ministro recebe em sua cabeça por um transe e passa para aqueles que estão ouvindo. Não, a revelação especial, ela é a palavra do Senhor. A palavra inerrante, a palavra suficiente, a palavra que é autoridade, que é norma normanda sobre as nossas vidas, norma normativa também sobre as nossas vidas. É a palavra do Senhor que se resume nas Escrituras. É tudo aquilo que o Senhor revelou ao povo e Ele quer demonstrar ao seu povo
por meio de palavras escritas. Enfim, nós lemos um texto que é uma poesia. Salmos fala a respeito de poesia, mas ao mesmo tempo que Salmos está falando a respeito de poesia, Salmos trazem verdade, os Salmos trazem verdades teológicas extremamente complexas, densas, mas de uma maneira extremamente maravilhosa, porque usa o recurso da poesia. E esse salmo é um salmo de Davi, que ele vai enfatizar pelo menos 4 temas aqui no seu salmo. Ele vai falar a respeito da revelação, tanto natural quanto a especial, é o que nós vamos falar. Ele vai falar a respeito do juízo do Senhor, que vai do versículo 9 até o versículo 11. E vai falar a respeito da nossa resposta a respeito de tudo isso. A revelação, tanto geral quanto especial, e também o juízo. E como eu sei disso? Eu sei porque os últimos versículos, eles apontam diretamente para o homem, não num sentido de glória, mas eles apontam para o homem num sentido de que eles precisam dar uma resposta a essa revelação e a esse juízo. Por isso, ele fala no último versículo de número 14, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu não vou me atentar a esses últimos versículos, do 12 ao 14, porque não é a proposta dessa manhã. Mas eu quero chamar a sua atenção a respeito das 2 revelações colocadas por Davi, a geral e a especial. Então, nós vamos perceber nos versículos de número 1 até os versículos de número 6, que Davi, ele está falando a respeito de uma revelação que venha da natureza. Olha só o tipo de linguagem que Davi usa. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa, fala a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a tua voz e as tuas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como o noivo sai dos seus aposentos e se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, nada refoge ao seu calor. O que eu percebo nisso? É que Davi, ele usa uma figura de linguagem no português, que é a personificação, para poder mostrar que a obra da criação, para mostrar que toda a obra criada por Deus, ela tem uma finalidade exclusiva, não única, mas primordial, talvez seja essa palavra, que é revelar a glória de Deus. Por que Davi faz isso? Porque é o mais próximo que um ser humano pode compreender. Não tem como nós falarmos a respeito da obra da criação usando talvez termos que não cabem aos seres humanos. Então ele personifica os céus, o firmamento, o sol. E ele fala assim, tudo isso como se fossem pessoas. Mas essas pessoas, entre aspas, personificado, o sol, o firmamento, o céu, enfim, todas essas coisas, a criação, ela fala a respeito, ela demonstra a respeito da glória de Deus. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque toda a criação, ela foi formada por Deus para cumprir 2 papéis. O primeiro é um papel criacional. Precisa cumprir o seu papel criacional. O céu precisa abrigar as estrelas. O céu, ele precisa abrigar também as nuvens. E as nuvens abrigam as chuvas, e a chuva precipita sobre a terra e cai. Ou seja, o céu está cumprindo um papel revelacional. Um papel criacional.
ecológico, biológico, enfim, eu não sei de que forma você pode se referir a isso. Mas, ao mesmo tempo que todos esses elementos criados por Deus, eles exercem um papel natural, os mesmos elementos, eles vão exercer um papel espiritual, revelatório. Por quê? Porque eles não só transmitem calor, no caso do sol, não só mostra a beleza do céu, aonde abriga as estrelas, os astros, aonde abriga as nuvens, os gases químicos. Não. Eles precisam também cumprir o seu papel revelatório, o seu papel espiritual. Qual é? De proclamar a glória de Deus. Proclamar a glória de Deus. A glória do Senhor é a somatória de todos os seus atributos. É isso. Então eu estou dizendo que toda a criação, ela proclama o produto de toda a criação, de toda a glória do Senhor. A criação proclama o produto de todo o poder de Deus. É isso que o Salmo, nesse primeiro momento, ele está falando. O salmista vai fazer um uso extremamente interessante das palavras, porque ele está falando que o céu, ele anuncia ao Senhor, a glória do Senhor, o firmamento também, um dia fala a outro dia e revela conhecimento a outra noite, mas parece que no versículo 3 ele entra numa aparente contradição. Não há linguagem, mas como fala? Não há palavra, mas, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a tua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pastor, a minha cabeça deu um nó. Na verdade, o salmista ele não está querendo trazer algum tipo de contradição. Ele está dizendo que pela criação, por meio da criação, toda a glória do Senhor é perceptível. Pastor, mas por que as pessoas, ou eu mesmo, não consigo compreender? Aí a gente podia julgar para outro sermão e falar a respeito do pecado que habita na gente, que nos faz perceber a obra da criação, mas não consegue compreender quem é o Criador. Mas vamos nos atentar a essas expressões. O que Davi está querendo dizer aqui é que toda a criação, ela faz o ser humano perceber o tamanho da glória de Deus. Mas qual é a nossa resposta a isso? Uma falta de sensibilidade absurda. A gente olha para o céu e temos a coragem de dizer que isso é uma obra do acaso. Isso, na verdade, é a manifestação química e nós vemos o céu tão azul. Não como está no dia de hoje, né? Mas provavelmente no fim da tarde você vai perceber assim. A gente começa a arrumar desculpas para poder tirar a glória do Senhor. Aliás, o ser humano é um dos grandes ladrões da glória do Senhor. Ou ele tira a glória do Senhor para colocar sobre si mesmo, ou ele tira a glória do Senhor para dar alguma explicação científica. A verdade é que toda a criação fala a respeito da glória do Senhor, e nós somos parte dessa criação. Se os céus proclamam a glória do Senhor, nós também precisamos proclamar a glória do Senhor. Então, em primeiro lugar, a revelação geral do Senhor apresenta a glória do Senhor. E, pegando um gancho nas palavras de Calvino, ele fala que toda a criação é o palco perfeito da glória do Senhor. Ou seja, aqui na revelação geral, Deus manifesta o seu poder, a sua glória, mas a gente não percebe. Em segundo lugar, nós percebemos que há uma quebra
nessa dinâmica do Salmo. Ele começa falando de um tipo de revelação, mas imediatamente no versículo de número 7, ele fala a respeito da revelação especial. Ele fala a respeito da revelação que Deus coloca como lei no nosso coração, e é escrita e está nas nossas escrituras. Reparem, versículo 7 até o versículo de número 9, parte A. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O que estou falando é que, apesar da manifestação da natureza proclamar a glória do Senhor, ela não é suficiente para trazer salvação à vida do ser humano. Somente a palavra resgata o ser humano do inferno. No dia 5 de agosto de 2010, um desmoronamento deixou 33 operários soterrados, presos na mina de São José, situado no deserto de Atacama, no Chile. Eles ficaram incomunicáveis a 700 metros de profundidade durante 17 dias, até serem descobertos. Quem estava no nosso acampamento de carnaval vai lembrar que eu dei essa mesma ênfase, né? Para tratar de outro assunto. Mas aí, depois de 17 dias de soterramento, descobriram que eles estavam lá. Provavelmente foram 17 dias de terror. Então, a partir do 17º dia, começou uma operação de resgate inédita. E essa operação de resgate demorou cerca de 63 dias. Ou seja, 53 dias, depois de 70 dias, aqueles mineiros ou mineradores foram resgatados com vida. Eu fico imaginando o tamanho da força-tarefa que foi empenhada naquele resgate. Apesar desse resgate ter sido intenso e extremamente tenso para nós que estávamos assistindo, e eu me recordo, a agonia de estar soterrado, preso num local sem condições de sobrevivência, precário, sem banho, sem comida direito. E o resgate ter sido algo emocionante, nada se compara ao resgate que Cristo fez em nossa vida. Nada, nada. Ele nos resgatou não de uma caverna a 17 metros de profundidade, não de uma situação de falta de alimento, não de uma situação de falta de recurso humano, mas o Senhor nos resgatou do império das trevas. Ele nos tirou do inferno e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E como nós vamos saber disso? A respeito da palavra do Senhor. Você pode até pensar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a verdade é que essa obra salvífica, ela é manifestada na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor aponta para Cristo. E nós sabemos o Redentor que nós cremos. Cristo é o nosso Redentor. Tudo que está registrado nas Escrituras apontam para Cristo. E dessa forma, Ele é o nosso resgatador especial. Por isso, há um quê de especial, um quê não, a palavra especial. As Escrituras Sagradas, elas são uma palavra especial para os nossos corações, porque apresenta a Cristo. Mas reparem que eu quero mostrar o que a falta da palavra do Senhor, ela provoca ao ser humano. Vocês já repararam que quando nós olhamos uma obra de arte, por exemplo, quando a gente está muito familiarizado com aquela obra de arte, a gente tem um olhar um pouco viciado, tendencioso. Quando a gente lê esse salmo, a gente lê de maneira
dinâmica essa parte e fala a respeito da lei do Senhor, ou seja, a palavra, que é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor, a palavra, o testemunho que Ele dá na sua palavra é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos, os mandamentos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento é puro e ilumina os olhos. O temor que ela produz em nós é límpido e permanece para sempre. Então eu tenho um quadro já pintado, que eu passo despercebido desse quadro, ou olho extremamente de maneira rasa para esse quadro, e o que eu percebo? Que o ser humano, raso entre aspas, tá, irmãos? O ser humano, ele é restaurado em sua alma, ele recebe sabedoria, ele é alegrado no seu coração, ele é iluminado os olhos, e ele tem a eternidade cravada no seu coração. Isso passa no nosso olhar e a gente fala, uau, que lindo. Mas você já olhou esse quadro ao contrário? Você já percebeu esse quadro ao contrário? Como ficaria esse quadro ao contrário, sem olhar os benefícios, mas trazendo uma questão de que as pessoas não têm um contato com a revelação especial? Então segura, porque vai ser assim, alma destruída. Loucos na inteligência, tristes nos seus corações, cegos, finitos. Olha como é que dá um tom de drama, porque essa é a nossa história sem a palavra. Alma destruída, loucos na inteligência, triste no nosso coração, cegos e finitos. Ou seja, exatamente o oposto de restaurados na alma, de sabedores, ou com aqueles que têm sabedoria, diferente de retos, né? Diferente de alegres, diferente de puro, de iluminados, diferente de eternos. Quando a gente olha sob essa perspectiva, o quadro ao contrário, a gente percebe o quanto nós somos pequenos diante do Senhor. Davi tinha essa consciência da importância dos preceitos do Senhor, porque ao longo da sua vida, ele se deparou com pessoas que carregavam essas características, ou ele mesmo havia passado por esses dilemas. A alma triste, restaura, Senhor, a alegria da salvação. Louco na inteligência, quando Davi, ele colocou Urias à frente da batalha, será que ele estava sendo inteligente, sábio? Será que ele estava enxergando com clareza? Será que ele tinha consciência de eternidade? Não, ele estava demonstrando a tristeza, ele estava demonstrando a cegueira, a loucura e a finitude da sua vida. Por fim, queridos, nós vamos perceber que também, como a revelação geral, nós precisamos cumprir 2 papéis. Criacional, mas também um papel espiritual. Nós devemos viver para a glória do Senhor. Nós devemos exalar a glória do Senhor. A natureza não produz redenção, ela precisa da redenção. A natureza geme a expectativa da volta de Cristo, porque na volta de Cristo tudo será renovado, restaurado. E a palavra, acima de tudo, a palavra do Senhor, as Escrituras apontam para Cristo. Por isso ela é especial no nosso coração. Nessa manhã, querido, eu quero te convidar a sempre olhar para as Escrituras de uma forma especial. Especial do jeito que ela é. E também olhar para a obra da criação e perceber que essa obra, ela tem um papel criacional, sim, mas ela também cumpre um papel revelatório, que revela a glória de Deus. Que nós possamos continuar nesse mesmo entendimento e vivendo a nossa vida para a glória do Senhor. Vamos orar? Rendemos graças, Senhor, pela Tua palavra. Rogamos, ó Deus, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar aos nossos corações, ó Deus, também por meio da natureza,
mas que a palavra seja o ponto central da nossa existência, porque revela Cristo. Ó Deus, abra os olhos daqueles, ó Deus, que não compreendem a obra da criação como um processo revelacional do Senhor, da Tua glória. Ó Deus, para que eles possam perceber o universo criado e, ó Deus, correr em direção à cruz do Calvário, Pai. E buscar, ó Deus, na Tua palavra, a redenção que cada um de nós precisa. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Nos abençoe, ó Deus, no momento da palavra, agora sendo ministrada na escola dominical, e que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ter um domingo abençoado na Tua presença. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção.